Criação em Gênesis. Introdução. Desde o início da minha vida espiritual, sempre senti um profundo fascínio pela história da criação, registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Cada vez que o leio, sinto-me transportado para um tempo anterior ao próprio tempo, para um lugar onde a vastidão do universo estava envolta em silêncio, aguardando as primeiras palavras do Criador. Neste lugar de expectativa e potencial estava Deus, o arquiteto de tudo o que está por vir. O livro de Gênesis começa com uma afirmação tão simples quanto profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta afirmação estabelece não apenas o início do mundo, mas também o início de tudo o que existe. Estamos diante de um poder insondável, um ser eterno que, por sua própria vontade e amor, decide dar origem ao universo. A partir deste ponto, cada palavra da criação que se segue nos permite vislumbrar o coração e a mente de Deus, que anseia por criar um mundo bom e perfeito, um lugar que reflita sua glória e seu caráter. Neste ato de criação, Deus não simplesmente ordena os elementos. Ele dá propósito e significado a cada aspecto de sua obra. A luz, a terra, os mares, as plantas, os animais e, finalmente, o ser humano, todos têm um lugar e uma função. A história da criação nos lembra que tudo no universo tem um propósito deliberado. A estrutura e a ordem que Deus introduz revelam um desenho preciso, em que cada elemento se apoia mutuamente, como uma gigantesca e complexa tapeçaria tecida por mãos divinas. Porque Deus criou o mundo, a criação é uma manifestação do seu poder, mas também do seu amor. Deus, sendo onipotente, não precisou criar nada. Não havia nada que lhe faltasse e nada que ele precisasse da criação. Porém, em sua bondade, ele decidiu compartilhar a existência, a vida e a beleza. A criação é uma dádiva, uma extensão da sua natureza, um reflexo da sua glória que revela, de alguma forma, a essência de quem Deus é. Ao olhar para o relato da criação, vejo um Deus que se deleita na obra de suas mãos, um Deus que declara, dia após dia, que o que ele fez é bom. Além disso, a história da criação nos dá uma visão sobre a nossa própria identidade e o nosso lugar no universo. Ao contar como o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, Deus nos convida a compreender que temos um papel especial em sua obra. Não somos meros espectadores, somos administradores e participantes ativos na criação. A própria natureza humana está ligada a este propósito divino, a responsabilidade de cuidar, proteger e desenvolver o mundo que Deus criou com tanto amor e carinho. Cada passo da criação, desde o primeiro clarão de luz até o último ato de descanso, é um convite para reconhecermos a nossa conexão com o Criador e com a criação. À medida que me aprofundo nesta história, percebo que o propósito final da criação vai além do material. Na criação, Deus estabelece as bases de um relacionamento, não só com o universo, mas com cada um de nós. Ele nos mostra seu desejo de comungar com sua criação, de estabelecer um vínculo profundo com aqueles feitos à sua imagem. A criação, portanto, não é um ato isolado, mas o início de uma relação contínua, na qual Deus se revela através da sua obra e nós respondemos, contemplando o seu poder e o seu amor refletidos em tudo o que nos rodeia. Ao contar essa história, me sinto parte de algo muito maior que eu. A criação de Gênesis não é apenas um evento do passado, é um ato que continua a reverberar no presente. Convida-nos a olhar para o mundo com admiração, a reconhecer a mão de Deus em todos os aspectos da natureza e a viver com um sentido de propósito e gratidão. Em cada amanhecer, no murmúrio de um riacho, no vasto céu estrelado, percebo o eco daquelas primeiras palavras da criação. E no final, percebo que esta história não é apenas a história do mundo, é a história de todos nós, o reflexo de um amor divino que nos deu a vida e nos chama a vivê-la plenamente. Dia 1. Criação da luz e das trevas. Imagino aquele momento, o início de tudo, quando o mundo nada mais era do que um vasto vazio, um lugar coberto de escuridão e silêncio.
Na história de Gênesis, esse vazio sem forma é onde começa a obra de Deus. Não havia luz, não havia terra sólida, não havia vida. Apenas um abismo profundo, coberto de água e envolto em trevas. E ali, sobre as águas, o Espírito de Deus se movia, presente, atento e cheio de intenção. Posso sentir a expectativa naquele momento, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração, aguardando as primeiras palavras da criação. Então, Deus fala, com uma frase simples, curta e poderosa: tudo muda, haja luz. É uma declaração de vida, uma palavra que liberta um poder incomensurável. De repente, a luz inunda as trevas, perfurando as trevas e revelando o que antes estava oculto. Não é qualquer luz, é a primeira luz, uma manifestação direta do poder e da glória de Deus. Nesse momento, o caos começa a diminuir e a ordem começa a surgir. Deus observa a luz e declara que ela é boa. É um momento profundo, porque nesta simples afirmação Deus afirma que a criação não só deve existir, mas deve ser boa, bela e completa. Essa bondade é a marca registrada de sua obra, um reflexo de seu caráter. A luz recém-nascida é a primeira prova de que tudo o que Deus fará será digno de admiração, um testemunho da sua perfeição e do seu amor pela criação. Porém, o trabalho não termina com a criação da luz. Deus não apenas traz luz ao mundo, Ele também lhe dá um propósito. Com a sua palavra, Ele separa a luz das trevas, dando a cada uma delas um espaço e um tempo. Chame para a luz dia e na escuridão noite, estabelecendo um ciclo que dará ritmo à criação, um ciclo que continuará até o fim dos tempos. Deus estabelece a primeira fronteira, uma fronteira que marca a passagem do tempo e organiza o universo em dias e noites. Esta alternância, tão natural e cotidiana para nós, é uma lembrança constante deste primeiro ato de criação, da maneira como Deus trouxe ordem ao caos. Ao chamar a luz de dia e as trevas de noite, Deus também nos dá o dom do tempo. Cada novo dia que começa e cada noite que cai são testemunhas deste primeiro dia da criação, daquele momento em que Deus estabeleceu o ritmo do mundo. O dia e a noite são uma dádiva, uma forma de medir a nossa vida e de nos lembrar da presença de Deus em cada nascer e em cada pôr do sol. Penso em como a luz transforma tudo o que toca, revelando formas, cores e detalhes que antes eram invisíveis no escuro. Da mesma forma, a luz de Deus ilumina as nossas vidas, mostrando-nos o caminho e guiando-nos nos momentos de escuridão. Assim como Deus separou a luz das trevas, Ele também nos chama a buscar a luz em nossas vidas, a viver de uma forma que reflita a bondade que Ele imprimiu em sua criação. Cada vez que amanhece, é como se Deus repetisse o seu acto de criação, lembrando-nos que o primeiro dia não é apenas um acontecimento do passado, mas uma realidade contínua no nosso presente. Com o final do primeiro dia, Deus contempla o que fez e encontra satisfação nisso. A luz, a noite e o dia constituem a base do que vem a seguir, os alicerces sobre os quais o mundo será construído. A criação da luz não é apenas o primeiro ato de Deus, mas o início de uma sinfonia que ressoará por toda a existência. Neste ato inicial, Deus dá o tom, o propósito e a direção da sua obra, uma obra que ainda está em andamento, uma obra na qual cada um de nós tem um papel. Ao terminar o primeiro dia, sinto que Deus já deu à criação um significado profundo, um propósito que está além da nossa compreensão. A luz e as trevas, o dia e a noite, não são apenas fenômenos naturais, são símbolos de uma ordem divina, de um desenho que reflete a mente e o coração de Deus. À medida que progrido na história da criação, percebo que, desde o primeiro momento, Deus deixou sua marca em tudo o que existe, e que cada elemento da criação é um convite para conhecê-lo mais profundamente, para viver em harmonia com o mundo Ele criou. Dia 2. Criação do firmamento. Depois que Deus separou a luz das trevas e estabeleceu o dia e a noite, chegou a hora de organizar os céus. No segundo dia, posso imaginar como o Criador olha para a vasta extensão diante dele,
uma extensão ainda sem forma, dominada pelas águas que cobrem tudo o que existe. Com a mesma calma e determinação com que iniciou a criação, Deus se prepara para dar um novo passo, um passo que trará estrutura e espaço a este mundo que começa a tomar forma. Deus fala novamente, e desta vez sua palavra é o que separa as águas. Palavras divinas, carregadas de poder, fazem com que o vasto oceano, que até agora era se divida. Deus produz um firmamento no meio dessas águas, um espaço que as prolonga e as separa, elevando parte delas em direção às alturas. Este firmamento, que Deus chama céu, será o local onde o ar, as nuvens, mais tarde, os pássaros terão a sua casa. É um espaço intermediário, uma ponte entre as águas superiores e inferiores, um lembrete de que o céu e a terra estão conectados, mas também distintos. Este ato de separação parece simples, mas é surpreendente no seu propósito. Deus não está apenas criando um espaço físico, é organizar o mundo de uma forma que torne a vida mais fácil e ordenada. O firmamento é mais que uma camada de ar. É uma barreira e, ao mesmo tempo, uma união entre os mundos superior e inferior. Ao estabelecer esta divisão, Deus mostra o seu poder de criar espaço onde não havia, de construir um lugar onde tudo tem a sua função. Neste dia, Deus nos ensina algo profundo: a importância de estabelecer limites e espaços. A criação deste firmamento é um reflexo de como, em nossas próprias vidas, precisamos de ordem e estrutura. Assim como o firmamento permite que o céu e as águas existam em harmonia, Deus quer que também nós encontremos um equilíbrio entre o que está acima e o que está abaixo, entre o mundo visível e o invisível. Este céu em expansão, tão vasto e insondável, lembra-nos que existem coisas além da nossa compreensão e que a ordem divina é necessária para habitarmos este mundo de forma plena e segura. Imagino o céu recém-formado, azul e puro, estendendo-se sobre as águas, refletindo a serenidade do Criador que o projetou. Ainda não existem nuvens nem sol que o iluminem, mas já é um espaço cheio de potencial. É como uma tela preparada para receber o resto da criação. Este céu testemunhará tudo o que está por vir, desde o nascimento da terra até o voo dos pássaros e a própria passagem do tempo. Deus, na sua sabedoria, deu à criação um espaço para respirar, um lugar para crescer, um lar onde a vida encontrará o seu caminho. Quando penso no céu, não posso deixar de sentir uma ligação com tudo o que está acima de mim, com o céu que vejo todos os dias, com a sua extensão infinita e o seu mistério. Deus nos deu um céu que nos inspira a olhar para cima, contemplar e maravilhar-nos com sua grandeza. Este céu é um lembrete de que, embora estejamos na terra, nossas vidas foram feitas para subir, para alcançar alturas espirituais, para reconhecer que, além do tangível, existe um propósito divino que sustenta tudo o que é criado. E assim termina o segundo dia da criação, com o céu estabelecido como sinal da presença e do poder de Deus. Este firmamento, com a sua grandeza e simplicidade, ensina-nos a valorizar o espaço que Deus nos preparou, a respeitar a ordem que Ele instituiu e a viver em harmonia com o mundo que Ele tão cuidadosamente dispôs. Com o firmamento instalado, Deus se prepara para continuar sua obra, uma obra que revelará ainda mais maravilhas. E eu, ao contemplar esta história, não posso deixar de me sentir pequeno e ao mesmo tempo cheio de gratidão, sabendo que este céu foi também criado para mim. Dia 3. Aparecimento de terra seca e vegetação. No terceiro dia da criação, o mundo como conhecemos começa a tomar forma. Tendo criado a luz e o firmamento, Deus volta sua atenção para as águas que cobrem a terra, aquelas águas que até agora permaneceram em estado de caos, movendo-se livre e sem rumo. É aqui que Deus inicia a sua obra, moldando a superfície do mundo, dividindo as águas e revelando, pela primeira vez, a terra seca. Posso imaginar a cena. O poder da voz de Deus ressoa e as águas, obedientes, recuam para um só lugar. À medida que se movem, a terra seca emerge,
elevando-se do abismo aquático, revelando montanhas, vales, planícies e colinas. Esta terra recém-nascida está sob o céu, cheia de potencial e pronta para receber vida. Deus chama esta terra de seca terra, um lugar que abrigará todos os tipos de vida. As águas que estão agrupadas são chamadas éguas, espalhando-se amplamente e delimitando as áreas onde a vida aquática encontrará seu lar. Neste ato, Deus não apenas separa os elementos, mas estabelece um equilíbrio. A terra e a água, distintas mas interdependentes, representam a base física do mundo que Deus está criando. Os mares, majestosos e poderosos, contêm as profundezas do mistério, enquanto a terra é um símbolo de estabilidade, um lugar onde a vida pode criar raízes e prosperar. Aqui, Deus demonstra sua sabedoria na criação, dando a cada coisa um lugar e um propósito adequados dentro de seu desígnio perfeito. Mas Deus não para por aí. Uma vez que a terra e a água estejam no lugar, Ele pronuncia uma nova ordem. Que a terra produza vegetação, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos de acordo com a sua espécie. Com estas palavras, a vida começa a brotar do chão, numa explosão de verde e cor. A terra, até então inerte, está coberta de grama fresca, plantas de todas as variedades e árvores que crescem, fortes e firmes. As árvores carregam consigo o potencial de se multiplicarem e alimentarem as gerações futuras, enchendo a terra de frutos, sementes e folhas. É maravilhoso pensar na diversidade de vegetação que Deus cria nesta época. Não existem duas plantas iguais. Cada um tem uma forma, cor e finalidade diferentes. No ato de cobrir a terra com vegetação, Deus não apenas embeleza sua criação, mas também fornece os meios para a sobrevivência de todos os seres que virão depois. Através das plantas, Deus garante que haverá alimento, remédios, sombra e oxigênio. É um gesto de provisão e cuidado, uma promessa de que este mundo que Ele está criando será autossuficiente e abundante. Este terceiro dia da criação é um testemunho do amor de Deus pela vida, do seu desejo de fornecer o que é necessário para que todos os seres vivos prosperem. Vendo a terra cheia de verde, posso sentir o poder da sua bondade. A criação de plantas não é apenas um ato estético, é um ato de profunda generosidade. Deus, ao encher a terra com frutos e sementes, garante que haverá sustento e beleza para cada ser que habita seu mundo. Cada árvore, cada flor, cada semente é uma lembrança do seu cuidado, um convite para viver num mundo que Ele tornou bom. Quando contemplo o terceiro dia da criação, vejo que Deus não está apenas construindo um espaço físico. Ele está estabelecendo um lar, um lugar onde a vida pode florescer e se multiplicar. No final deste dia, Deus olha para a terra, os mares e a vegetação que criou e declara que tudo está bem. É como se, ao final da sua obra daquele dia, Deus descansasse por um momento para admirar a beleza e a abundância da sua criação, sabendo que Ele criou um mundo cheio de possibilidades, um mundo onde tudo tem o seu lugar e o seu propósito. Assim, o terceiro dia chega ao fim, mas não sem deixar uma marca duradoura. A terra sólida e a vegetação preparam o cenário para tudo o que vem depois, proporcionando sustento físico e espiritual. Quando vejo a grama crescendo ou os galhos de uma árvore, não posso deixar de lembrar deste momento, o ato divino da criação que deu vida e cor à terra. Este dia é um lembrete de que a criação não é apenas um acontecimento do passado, mas um ato contínuo de provisão e amor, um presente que Deus nos dá todos os dias, convidando-nos a viver em harmonia com o mundo que Ele projetou. Dia 4. Criação das estrelas, Sol, Lua e estrelas. No quarto dia da criação, Deus decide iluminar o mundo de uma forma nova e permanente. Até este momento, a luz que existia era suficiente para separar o dia da noite. Mas agora o Criador está prestes a introduzir uma fonte de luz mais constante, um sistema que não só iluminará, mas também estabelecerá a passagem do tempo e definirá o ritmo da vida na Terra. Deus fala novamente, e sua voz ressoa com autoridade.
que haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para as estações, para os dias e para os anos. Com estas palavras o universo responde e o sol, a lua e as estrelas aparecem no céu. É como se Deus colocasse joias preciosas no firmamento, ordenando que essas estrelas marcassem a passagem dos dias e das noites, definissem as estações e dessem um sentido de continuidade à criação. Primeiro, Deus cria o sol, o grande luminar que governará o dia. Seu calor e luz banham a terra, nutrindo a vegetação recém-criada e dando energia para o mundo florescer. O sol não é apenas uma fonte de luz. É uma manifestação visível do poder e da presença de Deus, um lembrete diário da sua provisão. Ao olhar para o sol, posso sentir o calor e a vida que ele traz, e percebo que Deus colocou no céu uma fonte de energia constante, uma força que ilumina o dia e dá sentido à criação. Então, Deus coloca a lua no céu, a luminária menor que iluminará a noite. A sua luz é suave e calma, uma luz que convida ao descanso e à contemplação. A lua, com seu ciclo de fases, marca a passagem do tempo de forma sutil e harmoniosa. Cada fase da lua, da cheia à crescente e minguante, é uma lembrança dos ciclos naturais, dos ritmos que Deus estabeleceu no mundo. A lua nos lembra que, embora a noite traga escuridão, ela nunca é completamente desprovida de luz, pois Deus providenciou um brilho para acompanhar as horas noturnas. Por fim, Deus adorna o firmamento com estrelas, infinitos pontos de luz que se estendem pelo céu noturno. Cada estrela parece uma pequena faísca na vasta tela do universo, uma exibição dos detalhes e da beleza que Deus colocou em sua obra. As estrelas não apenas iluminam, são sinais no céu, referências que orientam o viajante e mostram a grandeza da criação. Ao olhar para as estrelas, não podemos deixar de nos sentir pequenos, mas profundamente conectados ao vasto desígnio de Deus. Cada estrela, cada constelação, parece contar uma história, um reflexo da criatividade e da ordem divina. Deus estabelece assim o ciclo diário e o ciclo anual, os dias e as estações. Cada nascer e pôr do sol são uma lembrança do quarto dia, da obra de Deus em colocar no céu as luzes que nos guiam e sustentam. O sol, a lua e as estrelas marcam o tempo. Nisso, Deus nos dá uma forma de medir nossas vidas. As estações trazem mudanças que beneficiam a terra e todos os seres que a habitam, permitindo um ciclo de crescimento, descanso e renovação. No final do quarto dia, Deus contempla o que fez e declara que é bom. O sol brilha intensamente sobre a terra, a lua oferece sua luz na escuridão e as estrelas brilham no céu, fiéis em suas posições. Com esta declaração de bondade, Deus confirma que tudo o que criou tem um propósito, um lugar e um tempo. O ciclo de dias e estações que vivemos hoje é um testemunho deste dia da criação, um lembrete constante de que vivemos num mundo que funciona em perfeita sincronicidade, um mundo onde o próprio tempo é uma dádiva divina. No quarto dia, vejo como Deus não só cria fontes de luz, mas também estabelece um ritmo para a vida. Este dia me lembra que a criação não é estática, está cheio de movimento e mudança. Cada nascer do sol, cada pôr do sol e cada estrela cadente me lembram que o mundo está em constante transformação, numa dança de luz e sombra que revela a presença de Deus. Ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, sinto que faço parte de um ciclo muito maior que eu, um ciclo que Deus estabeleceu e que me convida a viver com propósito, sabendo que minha vida faz parte deste vasto e design maravilhoso. Dia 5. Criação de seres marinhos e aves. Ao chegar ao quinto dia, a terra já estava preparada para receber os primeiros seres vivos. Os mares estavam cheios de água, os céus se estendiam e a terra estava coberta de vegetação. Deus, com um propósito claro, começa agora a preencher estes espaços com vida, com seres que povoam e desfrutam da criação que até agora foi construída com tanto cuidado e precisão. Neste dia, a vida se desenrola de uma forma completamente nova, enchendo os céus e as águas de movimento e som.
Deus fala novamente. E seu comando é simples e poderoso: que as águas se encham de seres vivos e que os pássaros voem sobre a terra no firmamento do céu. Com estas palavras, a vida começa a brotar dos mares e a cruzar os céus. Uma variedade infinita de criaturas aparece na água, desde os menores peixes até os enormes leviatãs que vagam pelas profundezas do oceano. Os mares outrora calmos enchem-se de vida e as criaturas nadam, saltam e brincam num ambiente que agora está repleto de energia e vitalidade. Cada espécie, com suas formas e cores únicas, reflete a criatividade de Deus, que deu a cada uma delas um desenho particular, adaptado ao seu ambiente. Mas Deus não cria apenas a vida na água. Seu mandato também dá origem aos pássaros, seres alados que enchem os céus com seu voo. Imagino como, naquele momento, o céu está coberto de pássaros de todos os tamanhos e cores, cada um voando e subindo no céu recém-criado. Os pássaros, com as asas abertas, parecem dançar no ar, livres e plenos de seu elemento. Da majestosa águia ao delicado beija-flor, cada um tem um propósito e um lugar na criação. Ao vê-los, não podemos deixar de sentir a alegria e a sensação de liberdade que Deus deu a estas criaturas, um lembrete da abundância do seu amor. Neste dia, Deus faz algo especial. Abençoe as criaturas que você criou. É a primeira bênção na história da criação, um ato que não só traz vida, mas também garante a sua continuidade. Deus diz às criaturas aquáticas e aos pássaros para frutificarem e se multiplicarem, enchendo os mares e o céu. Com esta bênção, Deus garante que a criação não será um acontecimento único, mas sim um ciclo contínuo de vida e renovação. As criaturas do quinto dia recebem uma promessa de perpetuidade, um chamado para crescer, prosperar e preencher o mundo com sua presença. Quando penso nas águas repletas de peixes e no céu repleto de pássaros, vejo a generosidade de Deus manifestada na diversidade da vida. Cada espécie de peixe e ave é uma demonstração de sua engenhosidade e seu amor pela variedade. Os oceanos e os céus não são lugares de monotonia. São espaços onde a vida floresce numa infinidade de formas e cores. Deus não cria apenas os seres vivos. Cria um mundo no qual esses seres podem desfrutar, explorar e prosperar. Os peixes vagam pelos mares, os pássaros exploram o firmamento, e ambos estão no seu elemento, respondendo ao chamado de Deus para se multiplicarem e encherem o mundo. Neste quinto dia, Deus nos mostra seu desejo por um mundo cheio de vida e movimento. Os oceanos e os céus tornam-se ecossistemas cheios de interações e beleza. A criação, até aqui, foi um processo de organização e preparação, mas neste dia a própria vida se torna protagonista. A natureza não é mais apenas um palco, é agora um lar para seres vivos, um lugar onde cada criatura tem um papel e um propósito. No final do quinto dia, Deus olha para tudo o que ele fez e declara que é bom. Os mares, antes calmos, agora estão cheios de vida. O céu, antes silencioso, agora ressoa com o canto dos pássaros. Deus, em sua sabedoria e bondade, encheu o mundo com uma variedade de seres que refletem sua glória e seu amor. A criação caminha em direção ao seu ápice. A cada dia que passa, Deus nos revela mais do seu plano, um plano que inclui não apenas a existência, mas também a abundância, a multiplicação e a plenitude. Este dia me lembra que a criação não é estática. É um processo contínuo de crescimento e renovação. As criaturas marinhas e os pássaros que Deus criou no quinto dia são um testemunho do seu desejo de um mundo vibrante, cheio de vida e propósito. Ao observar a vida nos oceanos e o voo dos pássaros, sinto que faço parte desta criação, um participante do mundo que Deus criou com tanto cuidado. E no final percebo que esta vida que se desenrola diante dos meus olhos é um convite a valorizar, cuidar e celebrar o dom da existência. Um dom que Deus derramou com generosidade e amor. Dia 6. Criação de animais terrestres e seres humanos. O sexto dia marca o clímax da criação. À medida que o mundo se formou, dia após dia,
a terra tornou-se um espaço abundante e vibrante. Os céus estão repletos de pássaros, os mares fervilham de vida e a vegetação cobre a terra. Tudo parece preparado, e é neste dia que Deus decide trazer ao mundo os seres que povoarão a terra, aqueles que caminharão pela terra, respirarão o ar e viverão sob o sol e a lua. Sinto a expectativa neste momento, porque Deus está prestes a criar seres que, de uma forma especial, refletem sua essência e propósito. Deus fala novamente, e sua voz molda uma variedade surpreendente de criaturas. Produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, feras, répteis e animais domésticos, cada um segundo a sua espécie. Com estas palavras, a terra está repleta de todos os tipos de vida terrestre. Aparecem animais grandes e pequenos, desde o majestoso leão até a humilde formiga. Os campos enchem-se de gado e as florestas ganham vida com o som dos animais selvagens. Cada criatura ocupa um lugar no mundo, adaptado ao seu ambiente, concebido para prosperar e desenvolver-se em harmonia com a criação. Posso imaginar como a terra se transforma num espetáculo de movimento e som. Os animais terrestres, tão variados e únicos, trazem uma nova dimensão à criação. Deus, em sua criatividade, dá a cada um propósito e uma função. Alguns pastam pacificamente nos campos, outros caçam nas florestas e cada um desempenha um papel no ciclo da vida. Este dia não é apenas um ato de criação, mas também de interdependência. Os animais dependem da terra, das plantas e uns dos outros, e neste equilíbrio perfeito vejo a mão de Deus, que criou um mundo onde tudo está conectado. Mas o sexto dia não termina com a criação dos animais. Há uma última obra, um ato especial, o mais significativo de todos. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja. A terra. Estas palavras contêm algo profundo e sagrado, porque o ser humano não será apenas mais uma criatura. Você será criado à imagem de Deus, com uma responsabilidade especial. Mas Deus não para por aí. Uma vez que a terra e a água estejam no lugar, ele pronuncia uma nova ordem. Que a terra produza vegetação, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos de acordo com a sua espécie. Com estas palavras, a vida começa a brotar do chão, numa explosão de verde e cor. A terra, até então inerte, está coberta de grama fresca, plantas de todas as variedades e árvores que crescem, fortes e firmes. As árvores carregam consigo o potencial de se multiplicarem e alimentarem as gerações futuras, enchendo a terra de frutos, sementes e folhas. É maravilhoso pensar na diversidade de vegetação que Deus cria nesta época. Não existem duas plantas iguais. Cada um tem uma forma, cor e finalidade diferentes. No ato de cobrir a terra com vegetação, Deus não apenas embeleza sua criação, mas também fornece os meios para a sobrevivência de todos os seres que virão depois. Através das plantas, Deus garante que haverá alimento, remédios, sombra e oxigênio. É um gesto de provisão e cuidado, uma promessa de que este mundo que ele está criando será autossuficiente e abundante. Este terceiro dia da criação é um testemunho do amor de Deus pela vida, do seu desejo de fornecer o que é necessário para que todos os seres vivos prosperem. Vendo a terra cheia de verde, posso sentir o poder da sua bondade. A criação de plantas não é apenas um ato estético, é um ato de profunda generosidade. Deus, ao encher a terra com frutos e sementes, garante que haverá sustento e beleza para cada ser que habita seu mundo. Cada árvore, cada flor, cada semente é uma lembrança do seu cuidado, um convite para viver num mundo que ele tornou bom. Quando contemplo o terceiro dia da criação, vejo que Deus não está apenas construindo um espaço físico. Ele está estabelecendo um lar, um lugar onde a vida pode florescer e se multiplicar. No final deste dia, Deus olha para a terra, os mares e a vegetação que criou e declara que tudo está bem. É como se,
Ao final da sua obra daquele dia, Deus descansasse por um momento para admirar a beleza e a abundância da sua criação, sabendo que ele criou um mundo cheio de possibilidades, um mundo onde tudo tem o seu lugar e o seu propósito. Assim, o terceiro dia chega ao fim, mas não sem deixar uma marca duradoura. A terra sólida e a vegetação preparam o cenário para tudo o que vem depois, proporcionando sustento físico e espiritual. Quando vejo a grama crescendo ou os galhos de uma árvore, não posso deixar de lembrar deste momento, o ato divino da criação que deu vida e cor à terra. Este dia é um lembrete de que a criação não é apenas um acontecimento do passado, mas um ato contínuo de provisão e amor, um presente que Deus nos dá todos os dias, convidando-nos a viver em harmonia com o mundo que Ele projetou. Dia 4. Criação das estrelas, Sol, Lua e estrelas. No quarto dia da criação, Deus decide iluminar o mundo de uma forma nova e permanente. Até este momento, a luz que existia era suficiente para separar o dia da noite. Mas agora o Criador está prestes a introduzir uma fonte de luz mais constante, um sistema que não só iluminará, mas também estabelecerá a passagem do tempo e definirá o ritmo da vida na Terra. Deus fala novamente, e sua voz ressoa com autoridade. Que haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para as estações, para os dias e para os anos. Com estas palavras o universo responde e o Sol, a Lua e as estrelas aparecem no céu. É como se Deus colocasse joias preciosas no firmamento, ordenando que essas estrelas marcassem a passagem dos dias e das noites, definissem as estações e dessem um sentido de continuidade à criação. Primeiro, Deus cria o Sol, o grande luminar que governará o dia. Seu calor e luz banham a terra, nutrindo a vegetação recém-criada e dando energia para o mundo florescer. O Sol não é apenas uma fonte de luz. É uma manifestação visível do poder e da presença de Deus, um lembrete diário da sua provisão. Ao olhar para o Sol, posso sentir o calor e a vida que ele traz, e percebo que Deus colocou no céu uma fonte de energia constante, uma força que ilumina o dia e dá sentido à criação. Então, Deus coloca a lua no céu, a luminária menor que iluminará a noite. A sua luz é suave e calma, uma luz que convida ao descanso e à contemplação. A lua, com seu ciclo de fases, marca a passagem do tempo de forma sutil e harmoniosa. Cada fase da lua, da cheia à crescente e minguante, é uma lembrança dos ciclos naturais, dos ritmos que Deus estabeleceu no mundo. A lua nos lembra que, embora a noite traga escuridão, ela nunca é completamente desprovida de luz, pois Deus providenciou um brilho para acompanhar as horas noturnas. Por fim, Deus adorna o firmamento com estrelas, infinitos pontos de luz que se estendem pelo céu noturno. Cada estrela parece uma pequena faísca na vasta tela do universo, uma exibição dos detalhes e da beleza que Deus colocou em sua obra. As estrelas não apenas iluminam, são sinais no céu, referências que orientam o viajante e mostram a grandeza da criação. Ao olhar para as estrelas, não podemos deixar de nos sentir pequenos, mas profundamente conectados ao vasto desígnio de Deus. Cada estrela, cada constelação, parece contar uma história, um reflexo da criatividade e da ordem divina. Deus estabelece assim o ciclo diário e o ciclo anual, os dias e as estações. Cada nascer e pôr do sol são uma lembrança do quarto dia, da obra de Deus em colocar no céu as luzes que nos guiam e sustentam. O sol, a lua e as estrelas marcam o tempo. Nisso, Deus nos dá uma forma de medir nossas vidas. As estações trazem mudanças que beneficiam a terra e todos os seres que a habitam, permitindo um ciclo de crescimento, descanso e renovação. No final do quarto dia, Deus contempla o que fez e declara que é bom. O sol brilha intensamente sobre a terra, a lua oferece sua luz na escuridão e as estrelas brilham no céu, fiéis em suas posições. Com esta declaração de bondade, Deus confirma que tudo o que criou tem um propósito, um lugar e um tempo.
O ciclo de dias e estações que vivemos hoje é um testemunho deste dia da criação, um lembrete constante de que vivemos num mundo que funciona em perfeita sincronicidade, um mundo onde o próprio tempo é uma dádiva divina. No quarto dia, vejo como Deus não só cria fontes de luz, mas também estabelece um ritmo para a vida. Este dia me lembra que a criação não é estática, está cheio de movimento e mudança. Cada nascer do sol, cada pôr do sol e cada estrela cadente me lembram que o mundo está em constante transformação, numa dança de luz e sombra que revela a presença de Deus. Ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, sinto que faço parte de um ciclo muito maior que eu, um ciclo que Deus estabeleceu e que me convida a viver com propósito, sabendo que minha vida faz parte deste vasto e design maravilhoso. E assim, Deus cria o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Esta criação é diferente. Deus não lhes dá apenas um corpo, mas também uma mente, um espírito, uma capacidade de raciocinar, de amar e de tomar decisões. O ser humano, a partir deste momento, recebe um propósito que vai além da sua própria existência. Deus o chama a dominar e cuidar da criação, viver em harmonia com os seres vivos e ser um reflexo de sua glória no mundo. O homem e a mulher devem ser administradores de tudo o que Deus criou, responsáveis por manter o equilíbrio e a bondade que Ele imprimiu na sua obra. Deus abençoa o homem e a mulher e dá-lhes a ordem de se multiplicarem, de encherem a terra e de exercerem domínio sobre ela. Não é um domínio de exploração, mas de responsabilidade e cuidado. Os seres humanos são chamados a governar, mas também a proteger e preservar a criação. Nesta bênção, Deus dá a entender que a sua criação não está completa sem a participação ativa de homens e mulheres, que são chamados a colaborar na obra divina, a fazer parte do ciclo de vida e renovação que Ele estabeleceu. Neste dia, Deus também fornece alimento para todos os seres vivos. Aos humanos, Ele dá todas as plantas e árvores frutíferas para seu sustento. Ele dá aos animais plantas verdes para que possam se alimentar. Este ato de provisão é um reflexo da bondade de Deus, que garante que todos os seres vivos terão o que precisam para prosperar. Deus criou um mundo abundante, cheio de recursos, e confia aos humanos a tarefa de manter essa abundância para as gerações futuras. No final do sexto dia, Deus contempla toda a sua obra e declara que é muito bom. Esta afirmação não é apenas uma expressão de satisfação, é uma afirmação de que o mundo atingiu um estado de plenitude, de perfeição. Os céus, os mares, a terra, os seres vivos, o homem e a mulher, todos fazem parte de um desígnio que reflete a bondade e a sabedoria de Deus. É neste momento que a criação atinge a sua expressão máxima, quando o mundo se torna um lugar onde a vida pode florescer e onde o ser humano pode descobrir o seu propósito. Este dia me lembra que a criação não é apenas algo externo, é uma realidade que me inclui, que me convida a viver de forma plena e responsável. Vendo como Deus organizou tudo com cuidado e amor, percebo que a minha vida, como a de cada ser humano, está entrelaçada com a criação. Fazemos parte de um plano divino, um plano que nos chama a cuidar, valorizar e celebrar a obra de Deus em tudo que nos rodeia. Ao contemplar a criação do sexto dia, vejo o reflexo de um amor profundo, um amor que me convida a viver em harmonia com o mundo e a honrar o Criador com cada uma de minhas ações. Dia 7. Descanso de Deus. Após 6 dias de criação, o mundo atingiu a sua plenitude. Os céus estavam cheios de luzes, os mares e os céus transbordavam de vida, a terra estava coberta de vegetação e animais, e os seres humanos foram criados para habitar e cuidar de tudo o que Deus havia feito. Cada aspecto da criação estava em perfeita harmonia, formando um reflexo da bondade e sabedoria de Deus. Era um mundo completo, cheio de beleza e propósito. Neste 7º dia, Deus faz algo inesperado, mas profundamente significativo: descansar. Não é um descanso por cansaço, pois Deus, sendo onipotente, não se esgota. Em vez disso,
O descanso de Deus é um ato de contemplação e satisfação. Depois de criar um mundo tão bom, Deus tira um momento para parar, observar e desfrutar de sua obra. É como se, neste dia, Deus nos mostrasse que o ato de criar não se completa sem o ato de desfrutar e valorizar o que foi feito. Este descanso é um testemunho da alegria de Deus pela sua criação, um sinal de que tudo está no lugar, funcionando como Ele planejou. Mas o descanso de Deus também tem um significado mais profundo. Ao santificar o sétimo dia, Deus estabelece um ritmo para a própria vida. Com este ato, marque o início do descanso sagrado, um tempo de pausa e reflexão que se torna um elemento fundamental da existência humana. O sétimo dia não é apenas um descanso físico. É um momento de conexão com o espiritual, de lembrar a obra de Deus e de reconhecer sua soberania. Este dia de descanso torna-se um símbolo da relação entre o Criador e a sua criação, um momento em que cada ser vivo pode lembrar-se da sua origem e propósito. Ao abençoar e santificar o sétimo dia, Deus nos deixa um legado. Este dia não é apenas mais um dia. É um dia especial, um lembrete semanal de que nossa vida não é só trabalho e produção. É hora de parar, de comemorar, de agradecer e de nos reconectarmos com o significado mais profundo da nossa existência. Neste sétimo dia, Deus convida toda a criação a entrar no seu descanso, a desfrutar da paz e da plenitude de um mundo que foi criado com amor e cuidado. O descanso de Deus é, na verdade, um convite para nós. É um convite a reconhecer que, embora sejamos chamados a trabalhar, a criar e a cuidar deste mundo, também somos chamados a encontrar tempo para a quietude e a contemplação. Este dia nos ensina que não somos apenas fazedores. Somos seres espirituais que precisam de momentos de pausa para lembrar quem somos e de onde viemos. Neste ato de descanso, vejo o desejo de Deus para que encontremos equilíbrio em nossas vidas, um equilíbrio que nos permita viver plenamente e em harmonia com o mundo que Ele projetou. Ao longo da criação, Deus mostrou seu poder, sua sabedoria e seu amor. E neste sétimo dia, Ele revela outra coisa, seu desejo de relacionamento. Deus não quer apenas que o mundo funcione. Ele quer que nos juntemos a Ele num momento de alegria e paz, um momento em que nos lembramos de que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Neste descanso encontramos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de compreender que a nossa vida tem um propósito que transcende o cotidiano. Ao considerar o sétimo dia como um momento sagrado, respondemos ao chamado de Deus para viver mais profundamente, valorizar cada dia e lembrar sempre a origem divina da nossa existência. No final deste dia, o mundo está em completa harmonia. A criação atingiu o seu ápice e o Criador reservou um tempo para descansar e desfrutar do seu trabalho. Este dia não é apenas o encerramento da semana da criação, é a base de um ciclo que se repetirá na vida de cada ser humano. Deus nos mostra que o descanso é tão essencial quanto a própria criação, um componente fundamental de um mundo bem equilibrado. À medida que cada semana chega ao fim, o sétimo dia convida-nos a fazer uma pausa, refletir e agradecer, lembrando-nos que somos parte de um projeto perfeito, uma obra-prima que Deus declarou. Muito bom! Ao contemplar o sétimo dia, percebo que este não é apenas um dia de descanso, mas um símbolo da paz e da plenitude que Deus deseja para nós. É uma promessa de que, embora o trabalho e a responsabilidade façam parte da nossa vida, há também lugar para a serenidade, para a gratidão e para a comunhão com Deus. Neste dia, o mundo inteiro está calmo, e nessa calma sinto a presença de Deus, que me chama a viver com um sentimento de reverência, sabendo que, no final das contas, a criação não está completa sem um descanso sagrado. Um descanso, isso me lembra que, além de tudo, faço parte de sua obra e de seu amor. Reflexão sobre a criação. À medida que a história da criação termina, não podemos deixar de nos maravilhar com o detalhe e a precisão com que Deus organizou cada aspecto do mundo. Cada dia da criação, desde a separação da luz e das trevas até a bênção final do descanso, reflete profunda harmonia e ordem proposital.
Deus não criou apenas o universo como um lugar para habitar. Ele o organizou cuidadosamente para que cada elemento tivesse uma finalidade e uma função específicas. Tudo no mundo natural, desde o céu estrelado até ao último grão de areia, fala deste desígnio divino, de um mundo onde tudo tem o seu lugar na grande tapeçaria da vida. Esta ordem e harmonia na criação revelam muito sobre o propósito de Deus. O mundo, tal como descrito no Gênesis, não é um caos sem sentido. É um sistema equilibrado e conectado. Cada criatura, cada planta e cada ser humano foram concebidos para viver em relacionamento com o resto da criação. Nesta interdependência encontramos um reflexo do caráter de Deus, que deseja que sua criação não apenas exista, mas prospere em um estado de paz e abundância. Este propósito de harmonia nos ensina que a vida tem um sentido e um significado profundo, que somos chamados a viver em equilíbrio com a Terra e com os seres vivos que a habitam. A história da criação também enfatiza o papel dos seres humanos neste mundo que Deus criou. Deus não nos criou como observadores passivos, nos chamou para ser administradores de sua criação. Sendo criados à sua imagem e semelhança, recebemos uma responsabilidade sagrada: cuidar, proteger e desenvolver o mundo de uma forma que reflita a sua bondade. Este papel como administradores implica que devemos agir com sabedoria, com respeito e com um profundo sentimento de gratidão. A nossa tarefa não é explorar a criação para nosso benefício imediato, mas preservá-la e cultivá-la, garantindo que cada geração futura possa desfrutar da beleza e da abundância que Deus providenciou. Este chamado para sermos administradores é um lembrete da nossa ligação íntima com o mundo natural. Cada vez que cuidamos de um jardim, preservamos um ecossistema ou ajudamos a proteger uma espécie em extinção, estamos cumprindo a ordem que Deus nos deu no sexto dia da criação. A nossa relação com a Terra não é simplesmente prática, é espiritual. Somos colaboradores na obra de Deus. Ao proteger e cuidar de sua criação, honramos o propósito original para o qual fomos criados. Neste sentido, a criação nos dá uma identidade e um propósito, um papel essencial no plano divino. Ao longo da criação, Deus não apenas organiza o mundo, também infunde nele uma mensagem espiritual que transcende o físico. A criação é um ato de amor, um presente que Deus nos dá para que possamos conhecê-lo melhor e nos aproximarmos dele. Quando observamos a imensidão dos céus, a diversidade dos oceanos e a delicadeza de uma simples flor, ficamos contemplando a marca de Deus. Tudo na natureza, do menor ao maior, reflete seu poder e seu amor. Esta mensagem espiritual é um convite a viver com gratidão, a reconhecer que fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos e a ver a presença de Deus em cada recanto de sua criação. O propósito da vida, segundo o relato de Gênesis, é viver em comunhão com Deus e com o mundo que Ele criou. Esta história convida-nos a descobrir a nossa verdadeira identidade e a reconhecer o valor de cada criatura, de cada árvore e de cada ser humano. Chama-nos a viver com um sentido de propósito, sabendo que as nossas ações têm um impacto no mundo e no plano de Deus. No final, a mensagem do Gênesis é um chamado ao relacionamento. Um relacionamento com Deus, com a terra e com os outros seres vivos que compartilham conosco esta jornada. Neste mundo que Deus criou, cada dia é uma oportunidade para contemplar a sua obra e refletir sobre o papel que desempenhamos nela. Somos convidados a participar da criação, a continuar a obra de Deus cultivando, protegendo e desfrutando do seu mundo. Cada nascer do sol, cada pôr do sol e cada estação são lembretes de que estamos num mundo que é bom, um mundo que Deus declarou perfeito e cheio de potencial. Vivemos num universo ordenado, cheio de propósito e beleza. Um universo onde cada vida tem valor e onde cada momento é uma oportunidade para honrar o Criador. Ao contemplarmos a criação, encontramos respostas para as questões mais profundas sobre quem somos e por que estamos aqui. A história de Gênesis nos mostra que estamos aqui para cuidar, amar e viver em harmonia com tudo o que Deus criou. Ensina-nos que a criação é um presente sagrado,
um reflexo da sua bondade e do seu amor por nós. Ao viver de acordo com estes princípios, encontramos paz, significado e uma ligação mais profunda com Deus e com o mundo que nos rodeia. Este é o verdadeiro propósito da criação. Viver em estado de amor, gratidão e comunhão, sabendo que tudo o que vemos e vivenciamos faz parte de um plano perfeito, desenhado pelo Criador do Universo.